Olá, sejam bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao projeto Caminhos do Cuidar e o assunto de hoje é sobre a importância do brincar. Afinal, vamos brincar ou vamos deixar de brincadeira? Eu sou o Joe. Eu sou o Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ô Joe, a gente está aqui num ritmo de brincadeira já, né? Sim. Pré-gravação e nós já estávamos aqui dando risadas. Mas Joe, quando eu falo para você assim, o que é brincar? Quando a palavrinha brincar, o que te vem à cabeça? Ai. Ó, quando vem a palavra brincar, eu penso em liberdade. Legal. Liberdade, eu lembro da infância, das brincadeiras, sem tanta regra. Liberdade. Legal, eu me lembro de, isso me vem, né, na memória, sorrisos, vem diversão. Uau. Joe, e falando disso, memórias afetivas, cara, eu acho que todo mundo tem, não é verdade? Com certeza. Me fala aí, alguma coisa que você lembra da tua infância, da tua adolescência, da tua vida, a partir do brincar? Ah, legal, deixa eu pensar. Com certeza todos aí têm uma história, uma boa história para contar em relação ao brincar. Eu me lembro na casa da minha avó. A avó, por parte de mãe e de pai, tinha uma mangueira na casa de ambas. Eu amava chegar, subir na mangueira, com ou sem manga. Então é uma memória muito boa, muito gostosa de lembrar. Você me fez lembrar, eu também morei em um local, uma chácara, e cresci com galinhas, galinha da Angola, ganso. Subir em árvore era festa. E o nosso desafio era subir naquele grande ipê que tinha bem no meio do quintal. Cara, como a gente brincou, não é não? Coisa boa. Ô Vini, só para compartilhar, falou da chácara, de animais, morei sempre em casa, mas meu pai uma época fez um galinheiro. Olha, para nós termos contato com bicho. Então ele tinha patinho, tinha pintinho, tinha galinha, tinha coelho, um monte de coisa. Então faz toda a diferença, gostoso. Toda. E tem também aquelas brincadeiras. Eu até trouxe um utensílio. Não sei se a gente consegue erguer ele. Será que consegue vou ajudar erguer? Aqui, só um minutinho. Vai lá. Esse utensílio, o Joe disse que também existiu na infância dele, né? Bastante. Esse também existiu na minha infância. É o famoso carrinho de rolemã. Não, Joe? Ó, tem várias cicatrizes vindo com esse aqui, viu? Com certeza. Quantas vezes? Tá vendo, gente? Que é feito para um, né? Mas aqui andavam 3, 4. Isso daí saía atropelando o dedo de todo mundo, porque a gente tinha que ganhar velocidade. Que delícia. Poxa. Delícia. Nós fazíamos aqueles trenzinhos, né? Emendavam um no outro, tinha um monte de carrinho. Pois é. Comenta aí, por favor, se você já brincou de carrinho de rolimã, que a gente quer saber. Comenta. Queremos saber das aventuras de vocês também. Faz bem lembrar. Pessoal, memórias afetivas são memórias que retomam um pouco dessa energia. Vocês perceberam como que eu e o Joe ficamos aqui relembrando? Parece que traz essa pulsão de vida. Sim. Não é não, Joe? O reviver, né? Exatamente. E a gente sabe quando a gente cresce, a vida vai mudando. Você que aí está na posição de cuidador de alguém, você sabe que as responsabilidades às vezes tendem até tirar um pouquinho dessa energia e desse sorriso que a gente está tendo aqui agora a partir das memórias. Não, Joe, fala aí. Verdade, perde um pouco esse brilho, essa naturalidade, e talvez um pouco dessa liberdade também, né? A nossa demanda, a rotina, os projetos, enfim. Então, essa leveza que o brincar traz e nos possibilita acaba ficando de forma secundária, muitas vezes, né? Esse brilho no olhar, esse sorriso, de forma natural, espontânea. Então, eu acho que não só reviver os momentos, né? Mas nós resgatarmos isso também é importante. Exatamente. A gente esqueceu de falar uma coisinha, Joe. Se apresenta, você é professor do que no Objetivo? Sou professor de Educação Física, também na coordenação da Atlética, Educação Física, esse ano aqui. Muitas brincadeiras, trabalhei muitos anos com educação infantil, esse ano com fundamental, aliás, desde o ano passado, e na Atlética daí desde os pequenininhos até o ensino médio. Muito bom. E todo mundo brinca. Sim, aí ó, tem que brincar mesmo. Você está tentando sempre renovar essas energias aí, né, Com certeza. Joe? Pois é, eu sou professor de PDPS, Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social, e esse bate-papo aqui é justamente para lembrar com vocês de coisas que às vezes faltam. Como assim na escola a gente brinca? Joe, quando eu saí da escola, cara, eu senti uma falta
uma falta de poder dar risada. Sabe aquelas risadas? Eu sei, gente. Me perdoem, professores, que foram da minha época. Porque tinham momentos da aula que dava vontade de rir. E você perdia o fôlego de tanto. Perdia o fôlego de tanto rir. E depois parece que, quando você sai da escola, do nada você se depara com outro mundo. São poucos momentos, né, desses risos, dessas gargalhadas, né? É algo interessante para a gente pensar. E na escola é algo que acontece muito, né? É claro, às vezes em excesso e tudo mais, como você bem trouxe. Sim. Mas eu lembro de vários momentos na escola, assim, de muitos risos e gargalhadas aí. Pois é. E esse espaço do brincar, a gente vai compreender um pouquinho. O que será que é brincar? Esse espaço para o brincar também vai sendo aos poucos reduzido. Sim. E por quê? Como que isso acontece? É sobre isso que a gente vai conversar, é por isso que estamos aqui. A palavrinha brincar, gente, só para vocês saberem ou se recordarem, caso vocês já saibam, ela vem de uma etimologia do latim, que é vinculum. E olha que interessante, né? Vinculum é uma palavra que também sustenta vínculo. Perfeito. Né? Quando nós brincamos, nós estabelecemos, e aí tem a tradução do vinculum, que é laço. Laço. Não é? Nós nos enlaçamos. Estabelecemos relação. Né? Exatamente, estabelecemos relação. Se falta espaço para brincar, será que falta espaço para vínculos, Joe? Certamente, certamente. Pois é. Quando a gente para pensar um pouquinho, qual a importância do brincar? Cara, qual é a importância? Fala para mim, Joe. Fala pra gente. Olha, é interessante, porque dentro da etimologia, do significado real do brincar, de estabelecer relação, do criar vínculo, do enlaçar, é muito importante porque nós estamos constantemente com pessoas, né? Dentro de casa, fora de casa, e o brincar também é permissão, é você estar aberto, se permitir essa relação. Então isso é muito interessante, muito sério, é importante também por isso, pelas relações que são estabelecidas. Né? Sim, nós falamos tanto, vocês já ouviram tantas vezes sobre qualidade de vida. Uau. E às vezes a gente pensa que qualidade de vida é alcançar um céu na Terra. Cara, mas um céu na Terra sem um sorriso e alguém para brincar, que céu é esse? Pois é. Não é? Pois é. Pois é. Por que brincar? Quando nós brincamos, nós colocamos o nosso ser em exercício. Isso é interessante de pensar. Quando você brinca, você se permite, você descontrai, você dá uma alinhada em relação ao outro. Sim. Não é? Mas, Jô, por que a gente para de brincar? O que acontece no meio do caminho, né? Que a gente para. E é legal, Vini, porque fala em brincar, a gente lembra da criança, lembra da infância, lembra da lama, de subir na árvore, dos brinquedos. Uau, maravilhoso. Mas o adulto também brinca, né? Então por que nós paramos de brincar ou enxergar o brincar dessa forma, com essa leveza, com essa pureza? São muitos aspectos, né, que daria para a gente falar. Mas nós trouxemos já um pouco da questão da rotina, da demanda, mas eu falo hoje enquanto pai, tem uma bebezinha em casa, né, de 1 ano e 3 meses, a Nanda, e é interessante porque ela precisa de muito pouco para brincar. Eu estou para dizer que ela precisa de nada para brincar. Então é muito interessante, às vezes conosco, brincando com coisas muito simples, e às vezes só, mas brincando. Então, assim, eu acho que um ponto fundamental é o olhar que se tem para isso, para dedicar tempo para isso. Fala de qualidade de vida, mas de repente dedicar um tempo de qualidade para esse brincar, que não é só aquele brincar de criança, mas é um tempo de lazer, né? É um tempo seu, um tempo em família, um tempo que se permite o riso, o brilho no olhar. Então, eu penso um pouco dentro dessa ótica em relação aos porquês. Sim, Joe, eu fico pensando que talvez nós estejamos, e estou direcionando a palavra para você agora, cuidador, pai, mãe, talvez nós tenhamos um momento da nossa vida que seja de uma experiência traumática. Sim. Uma experiência traumática em que sentido? No momento em que você percebe que para viver você precisa conquistar a vida. Entende? Então, é um momento em que você
perde, eu não sei se perde o direito. Não tenho mais tempo de brincar. Você perde a espontaneidade. Na escola, você sabe que você tem uma obrigação, você tem um dever, você tem um espaço voltado para um As fim. responsabilidades. Sim, exatamente. Mas ali, apesar disso, ainda cabe muito dessa espontaneidade. Sim. E parece que em algum momento da nossa vida, mais responsabilidades vão surgindo e nós vamos nos tornando pouco vai flexíveis. Ofuscando, né, Isso. esse outro lado. É incrível porque, falando agora, vem muita coisa na nossa mente, né? Pensando nos grupos que eu já trabalhei, nas equipes que eu já fiz parte, sempre tem um indivíduo, sempre tem alguém mais aberto ao brincar. Sempre tem alguém que fala, meu, esse cara chega, alegra o ambiente. Meu, esse cara que é diferenciado. Poxa, esse aqui é bem humorado. Então, esse brincar que a gente está falando é algo leve. Não, agora nós vamos brincar, não necessariamente, né? Sim, mas não. é o estar aberto, permitindo. Então, e muda demais. Muda. Talvez nós tenhamos perdido um pouco deste espaço de espontaneidade e acho que faz parte, é dever nosso aqui de eu colocar para você como tem sido o seu espaço para a espontaneidade, para o brincar, como tem sido os espaços para a leveza, para o tornar-se simples. Às vezes nós temos uma imagem na cabeça de que as coisas são garantidas. A vida ela acontece. É fato, ela acontece, mas como acontece é uma outra história, né? Então não basta só você entregar ao destino e achar que o destino vai alinhar, vai equilibrar a brincadeira Perfeito. e a obrigação, as responsabilidades. Nós podemos acabar, eu não sei como está sendo você aí, estamos em período ainda de pandemia. Sim. Imagina você que está nos escutando, quão dissolvidos nas responsabilidades vocês estão. Nós, enquanto professores, também enfrentamos esse super desafio de vivenciar uma escola dentro de outros moldes. Exato. E quantas responsabilidades surgiram disso para os nossos alunos? Como será que estamos dando esse espaço? Ou será que estamos dando essa importância para o resgate do espaço do brincar? Vini, importantíssimo, porque pensando friamente, a nossa demanda não vai mudar hoje, amanhã ou depois. Verdade. A nossa rotina, os projetos, o que nós almejamos conquistar, né, a rotina diária da casa não vai mudar. Agora, o como o Vini trouxe aqui, faz toda a diferença. O como tornar mais leve, o como trazer de volta esse sorriso, porque eu sinto às vezes é tão pesado, né? Eu vejo a rotina de casa no início da pandemia, tivemos que parar para calma, vamos respirar, vamos nos reorganizar para que seja prazeroso, para que seja bom, benéfico para todos, né? Então, uma das estratégias é a gente conseguir mudar o nosso olhar, a forma como nós olhamos para isso, para esse tempo. E às vezes não é 1 hora, 2, 3, 5 por dia, né? Mas são 5, 15 minutos que vai mudar o seu dia. Então isso é bem interessante, é simples, mas o brincar é simples também, né? Exatamente. Joe, você estava falando aqui, eu fui pensando em algumas coisas. Por que a vida se torna complicada? Eu sei que as situações de vida são delicadas, muitas delas. Mas a atitude, o olhar que você está falando, esse olhar que nós temos em relação às nossas vivências, ele pode ser um grande diferenciador do como experienciar essa vida. Concordo, Não é? concordo. E eu fiquei pensando aqui, você que está aí em casa, o que é que mudou da tua infância para agora? E eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Tudo que mudou precisava ter mudado ou é possível recuperar algumas dessas coisas? Não é, Joe? Porque eu estava pensando aqui, o que me impede de sentar com amigos e dar risada? Às vezes não tem esse impedimento a não ser a prioridade que eu dou. Sim. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, faz muitos anos já, que tempo é uma questão de escolha. Olha. E era um argumento que eu era mestre em usar. Não, mas eu estou sem tempo. Olha, quando der, estou sem tempo. Eu falei, não, mas calma, tempo é uma questão de escolha. Eu falei, uau, então o que eu tenho escolhido determina. É sério, é sério. Isso é muito sério mesmo. E ao mesmo tempo é uma decisão fácil, né? Você captar, poxa, calma, vou dedicar mais tempo a isso, a isso. Não, isso aqui dá para esperar um pouquinho. E muda porque assim,
a forma como você encara o depois é totalmente diferente. Totalmente. Então, esse estar aberto a esse brincar, e esse brincar com responsabilidade, nós diríamos aqui, né? Um brincar Sim. consciente. Claro, não dá para eu subir na mangueira mais hoje, né? Ou dá. Não Ou sei. dá. Exato, mas assim, tem muitas coisas que podem ser a minha mangueira hoje, Sim, né? boa. Que vão me dar prazer, que vai me dar sustentação e base para prosseguir mais leve. Joe, Isso é legal. nós vivemos em uma época em que não adianta dizer que as nossas responsabilidades vão diminuir. Perfeito. Por elas mesmas, não. Nós é que vamos conseguir aos poucos desenvolver uma habilidade de reconhecimento do que podemos negar, Perfeito. escolher Perfeito. e o que nós vamos topar. Então, essa tendência de sermos muito pesados, eu vou usar esse termo, muito pesados por tantas responsabilidades, não estou querendo dizer para você aqui que é culpa, tá bom? Não é culpa. Nós sabemos que tem momentos, inclusive, que temos nessa posição de adultos, vocês de cuidadores, temos que fazer escolhas pelos outros e às vezes é um momentinho que esquecemos um pouco de nós. É verdade. Porém, o tempo ele não é algo rígido e fixo, né? O tempo tem tempos, certo? Sim. O tempo carrega temporalidade, isso traz transformação. Se hoje é um momento em que você teve que optar por responsabilidades demais, ok, ninguém está aqui jogando pedra em você, mas para um pouquinho, reflita um pouquinho, já passou esse tempo, ainda é tempo disso. É tempo de resgatar um pouco essa leveza da qual nós estamos falando, esse brincar, esse espaço para o vincular-se. Perfeito. Como é colocar isso em prática, esse pensamento, essa reflexão em prática na sua vida hoje? Basicamente, o que nós estamos querendo dizer para vocês para pensar um pouquinho o que você está vivendo. E lembra um pouquinho dessa palavrinha. Esse é o disparador, brincar. Em relação à brincadeira, como está a sua vida? Está faltando? Está tendo demais? Que tem gente que também só brinca, né, não, Joe? Exatamente. Acho que achar esse equilíbrio é muito importante, né? Mas o que é importante a gente frisar mais uma vez é simples. É o simples. Então, claro, cada um de nós aqui está vivendo um período diferente, como o Vini falou, alguém vai conseguir dedicar mais tempo para uma coisa ou outra, fazer essas escolhas, tudo bem. Mas é simples, né? Enquanto nós conversávamos, eu e o Vini, para organizar essa conversa, né? E eu falava, poxa, meu brinquedo favorito da infância era o violão. Sempre foi violão, a casa sempre cheia de instrumentos musicais, é o que eu sempre gostei e gosto até hoje. E conversando, eu falei, poxa, mas eu brinco tão pouco com ele hoje. Verdade. Assim, eu amo tocar, amo cantar, amo tudo isso, mas hoje é tão pouco. Então, depois da nossa conversa, eu falei, opa, calma. É 1 minuto, né? É um acorde, é uma melodia, é uma música para minha filha, uma música para minha esposa. Então, é possível, né? É possível. Então, eu mudei um pouquinho meu olhar para isso também. Uma coisa simples, mas que me dá prazer e que, como a gente tem falado, muda a continuidade depois. É gostoso. Exatamente. Então, é o simples. De repente, não sei, é bater uma bola. De repente, é uma conversa. A gente identificar o que é esse brincar para nós, né? Sim. E esse olhar para si é muito importante, ainda mais nesse momento, porque nós, enquanto pais, cuidadores, é natural, é nosso olhar para o outro, cuidar do outro. Isso é maravilhoso, isso perfeito. Mas é importante identificar, poxa, isso não está legal, poxa, isso aqui pode ficar melhor. Olha, isso aqui vai ser bom demais para mim, consequentemente reverberar para minha família, para os meus amigos, para os meus negócios, enfim. Então, exatamente. Essa simplicidade, né? Pois é, Joe, e vou te contar uma coisa que você já sabe. Me diga. Vocês sabem que quando a gente vai deixando de brincar, nós temos uma tendência a ficarmos mais sérios ou amargurados. Perfeito. Quando estamos amargurados, temos a tendência de nos sentir incomodados por quem dá risada. Na verdade? É verdade. Então, fica aqui um recadinho, se você não sabia disso, se você não tinha parado para pensar, quando nós não damos espaço para brincar, nós damos espaço para o não brincar.
E isso acarreta também um perfil. Você se enquadra, vai se encaixando dentro de um modo de ser um pouco mais restrito. E aí, a gente vai falar de um temão, né? Aquele tema de palestra. Como ser feliz. Né? Como ser feliz. A felicidade não é um objeto que você compra. Não é verdade, Joe? Exato. Felicidade não tá no Uber Eats. De jeito Não é? nenhum. Ela parte de algumas disposições. Quão disposto você está Sim. para Sim. alcançar uma felicidade, para alcançar leveza. Falei disso porque tem um perigozinho que a gente precisa trazer para você, Quero pai, saber. mãe, cuidador. Vocês provavelmente têm muito mais responsabilidades do que os filhos de vocês e das pessoas que vocês cuidam. Muito provavelmente pode acontecer em alguns momentos de você acabar cobrando que crianças sejam não tão crianças assim. Sejam mais sérias, mais responsáveis, sejam pequenos adultos. Sim. Joe, isso é delicado. Sim. Sim. É delicado e é algo que não é tão incomum, né? Não é tão incomum. Então, porque a criança é interessante, né? Quando falamos lá do jogo simbólico, é impressionante como uma criança de educação infantil é a imitação, né? É a imitação. Então, basta a Nandinha me ver uma vez fazendo uma coisa, acabou. Ela vai imitar, vai reproduzir. Então, a criança nos olhar dessa forma, sempre sem freio, sempre acelerado, sempre até sem saber dedicar o olhar para esse tempo que nós estamos falando, um tempo de qualidade às coisas, é natural que ela cresça também dessa forma e que ela também faça esse tipo de coisa. E isso é muito importante. E vendo as crianças brincarem, é interessante o que o Vini falou sobre o não brincar. Quando você não brinca, você acaba estando aberto para não brincadeira. E a criança brincando. Quando uma criança não está brincando, é interessante. Ela, não vai acabar? Exato, Né? Joe. Quero que vai acabar esse jogo aí. Mas não gosto de pega-pega. Gosto de... Porque tá fora, né? Sim. Então, sim. assim, o olhar é totalmente diferente. E realmente está mais fechado, o humor é diferente. O humor é diferente. E nós adultos não muda, é a mesma coisa. E eu falo porque todos nós aqui certamente já passamos por uma situação de nos incomodarmos com o bom humor ou com as brincadeiras das pessoas. Todos nós. Então, assim, é algo sério para nós observarmos, delicado, como o Vini trouxe, em relação a esse olhar para as nossas crianças, para que eles possam viver uma infância leve. Uma infância não, uma infância realmente com essa leveza e com liberdade, né? Pois é, nós falamos aqui que o brincar é um exercício de ser. Exato. Então, quando a criança brinca, ela está exercitando até quanto ela pode ir, até onde ela pode ir, como ela pode brincar. Se a criança começa a ser cobrada de, estamos em um contexto escolar, você tem que se comportar como estudante universitário, Sim. mas ela é uma criança, não dá para ser igual, porque são contextos diferentes. Perfeito. E até se a gente pensar em um equilíbrio para a criança, não é o equilíbrio que um jovem universitário necessita, porque são mundos diferentes, não é? Perfeito. Então, com certeza, precisamos tomar cuidado para nos perceber antes, porque nos percebendo também perceberemos o que estamos cobrando que o outro seja, principalmente dentro deste papel de cuidador, né? E você tocou num ponto aqui, Joe, que acho que é fundamental falar. A relação do brincar e do humor. O brincar altera o humor? Certamente. Pois é. Altera o humor, com certeza. Falando alguém que brinca muito. Altera, porque, mais uma vez, né, temos falado muito a palavra leveza aqui, né? Porque é algo que o brincar permite, que o brincar traz realmente, né? E eu vou dar um exemplo aí do, não sei, futebol, né? De repente, quem gosta de jogar bola, alguma coisa nesse sentido, você sai de lá diferente, né? Sai. É gostoso. O seu time pode ter perdido, pode ter ganhado. Você pode estar com a canela toda roxa. Mas é gostoso, você sai diferente, você está lá com as pessoas que você gosta, que você escolheu estar, fazendo o que você gosta de fazer. Então, muda, né? Você chega em casa diferente.
E claro, são inúmeros exemplos de atividades, mas a atividade em si nem é o mais importante, né? O que a gente está falando aqui é do olhar que você tem para o brincar. Então, no meu ponto de vista, Vini, muda muito o humor. E eu falo assim, eu gosto muito de jiu-jitsu, pratico há algum tempo, mas nesse período todo eu estou sem fazer. Eita, mano. Então, assim, era uma maneira que para mim era muito saudável, muito boa, de dar uma extravasada, né, fisicamente e tudo mais, e não mais nesse período. Então, está me fazendo falta. E é algo que eu posso fazer os movimentos em casa, mas não tem relação com as pessoas. Então, ficou muito claro para mim que eu amo jiu-jitsu, mas eu amo muito mais as pessoas, o relacionar com as pessoas. Isso é muito legal, porque eu nem percebia que essa era a chave, né? E o fato é as pessoas. É o que nós falamos no início, o enlaçar. É verdade, Joe. O vínculo é forte. Muito forte. E eu fiquei pensando aqui, o brincar. Para brincar, eu preciso necessariamente estar de bom humor. Acho que é legal pensar sobre o humor, né? Legal. Humor é, pelo que eu vi no dicionário, em uma pesquisa que eu fiz, é tido como um estado de espírito. Mas vamos diferenciar uma coisa aqui. Humor e temperamento. Duas coisas diferentes, tá bom? Talvez nós estejamos falando aqui para pessoas que têm um temperamento um pouco menos brincalhão e tudo bem. Tudo bem. Não estamos aqui achando que quem tem mais humor, sabe, quem brinca muito é melhor do que quem... Não, Perfeito. por favor, não nos entendam mal. Porque tem as formas de brincar, né? Tem, pois é, nem toda brincadeira precisa ser barulhenta, não é? Talvez nem todo perfil de brincadeira também precise de muita algazarra. Tem brincadeiras que são sutis, aquelas que você conta na fila do banco, sabe? Aquela brincadeira que você faz de, nossa, olha lá, e a gente não dá risada de alguns comentários assim. São brincadeiras que você vai conseguir medir com todo cuidado, todo respeito, junto a quem você escolhe para brincar com você. Então, temperamento, ok, você pode ter um temperamento menos... tem gente que fala assim, né, um temperamento menos sociável. Ok, a gente não está falando de quantidade. Eu brinco com 200 pessoas. Ah, essa pessoa é melhor do que quem brinca com uma. Não. Exato. Mas o humor, ele pode ser alterado. E para brincar, você não precisa estar... É que a gente coloca também numa relação do dia assim, acordei de mau humor. Ou seja, não estou... Olha como está atrelado. Acordei de mau humor. Não estou para... Brincadeira. Para brincadeira. Calma. Por que eu preciso definir meu dia inteiro na hora que eu acordo? E compreendendo a brincadeira, né? Não estou aberto para me relacionar hoje. Olha aí, verdade. Entendendo o que é brincadeira, hoje eu não quero me vincular. Pessoas hoje esquece. Pois é. Então, o que eu diria, e falo muito por mim, tá, Joe? Você pode concordar, pode trazer também outras ideias aqui. E você de casa também, por favor, compartilhe com a gente o que você está pensando desse tema todo. Mas penso eu que o dia amanhece de um jeito, às vezes você vai amanhecer um pouco entristecido, enraivecido, ou vai acordar disposto, vai acordar bem, não sei. Mas o dia não é o primeiro minuto e nem a primeira hora, nem as primeiras 3, nem as primeiras 5. O dia continua tendo 24 horas e você pode se permitir experimentar neste dia, em algum momento, em 3 minutos ou em algumas horas, alguma experiência de brincar. Exato. E eu vou te falar, nem que seja às 23 horas, ainda dá tempo do seu dia ser bom. É verdade, gente. Qualquer atitude em prol disso, você vai sentir um alívio. E acho que é essa palavrinha, quando você dá uma risadinha, é uma sensação assim de... alguma coisa mudou hoje, não foi? Pelo menos isso. Eu gostei muito do que o Vini trouxe em relação à sua persona, né? Então você não precisa ser o super extrovertido. Poxa, então os meninos estão falando de brincadeira, tem que estar aberto. Não, é da sua maneira. É da sua forma. Né? Eu tenho um amigo que ele é muito introvertido, ele é bem tímido, amigo de infância, um querido. E ele tem a forma dele. Mas assim, no sorrisinho de canto de boca eu já sei que ele tá rachando o bico. É isso. Cada um se manifesta diferente. Exato. É a abertura que nós damos para isso. Então é bem interessante. Sim. Joe, tem uma coisinha que a gente precisa falar aqui, que
as brincadeiras também se alteram ao longo dos períodos da vida. A criança, igual você falou, sua filhinha, ela parece que está disposta a brincar com a própria mãozinha. Exato. Ela olha a mãozinha dela e... As descobertas são brincando, né? Sim, é uma brincadeira. A criança, ela vai desbravar um pouco outros modos de brincar. Brincar com os outros. Isso frustra o que, vamos trazer aqui, que é construtivo também. Porque às vezes você vai tentar brincar e o outro não tá pra brincadeira. Perfeito. E aí você tem que parar e falar, eita, então não é um negócio assim. É o meu tempo, mas não é o dele. Olha, né? Entende? É incrível. Compartilhar de brinquedos, a gente falou. Tentativa e erro. Pois é. Muita coisa envolvida, né? É da natureza da criança brincar. Exatamente. É da natureza da criança brincar, mas se modifica. Pois é, e Joe, tem um ponto aqui que eu não vou entrar a fundo, mas será que para brincar eu preciso ter algo? Porque me veio a memória aqui que quando eu era pequeno, eu adorava brincar com bonecos de Power Ranger. Uau. Eu até trouxe, esqueci de trazer para mostrar para vocês. Virava a cabeça, né? Duas vezes, que depois enroscava. Virava, daí já era. Você tinha que colar porque ele ficava quebrado. Exatamente. Pois é, eu brincava muito disso, mas quando eu vi um amiguinho com um outro brinquedo, eu ficava louco. E eu achava que era direito meu poder brincar com o brinquedo do outro. E a gente entra numa discussão super difícil. Mas o que eu queria colocar é, será que para brincar com algo eu preciso ter esse algo? Ou será que o brincar ele vem dessa leveza do estar junto a algo? Ter e estar, dois termos diferentes. Né? Talvez esse estar com você proporcione um momento e o brincar seja o momento utilizando alguns recursos do momento. Perfeito. E não exatamente ter... É que às vezes a gente se preocupa, agora você aí na posição de cuidador, eu preciso investir no brincar. Então eu vou lá na loja e vou comprar 3 jogos para nós brincarmos em família. Não é só disso que a gente está falando. Esse recurso pode ser válido, pode ser muito... Você quem vai saber. Mas nós estamos falando mais dessa habilidade de aprender a estar com o outro e sentir oportunidades de vincular, né, de brincar, de perceber no ambiente coisas que vocês possam dar risadas juntos ou possam se tornar leves juntos. Eu gosto do termo do tempo de mesa. Sabe aquele tempo de mesa? Do café da manhã, do almoço. Claro, tem toda essa questão da rotina que nós falamos aqui, quarentena, home office, e aí não para. Sim. Mas um tempo de qualidade, um tempo de mesa. De repente não é a mesa, de repente é o tapete, é o sofá, é um filme, não sei. Mas é o estar. É o estar. E claro, né, esses acessórios agregam, sim, um jogo, um tabuleiro. Depois nós temos até algumas dicas, né, Vini, que nós vamos disponibilizar para vocês. Depois a gente até pode falar mais sobre isso. Mas não adianta, é você. Né? É você, é o estar junto. Então é isso. Exatamente. É um bate-papo, é uma troca, né? Exatamente. Então eu preciso de você aqui comigo para dar certo, senão não vai fluir. E Joe, isso é cuidado. Nós estamos dentro do projeto Caminhos do Cuidar. Por isso que a gente está falando de brincar. Perfeito. Porque quando a gente brinca, eu cuido de mim e cuido da possibilidade do nós. Uau. Não é? Joe, pra gente finalizando, como brincar? Fala pra gente do Padlet que você preparou. Nós fizemos uma brincadeira aí digital. Pensando em uma forma mais prática, de repente, né? Nós preparamos algumas dicas de brincadeira. Então, nós fizemos um Padlet, né? Está na descrição. Sempre quis falar isso. Está aqui na descrição. Segue lá, curte o nosso... Eu não nem sei como é que fala. Tá com o sininho das notificações, né? Para você saber tudo sobre o Caminhos do Cuidar. Mas brincadeiras à parte, o Padlet tem algumas dicas de brincadeira para múltiplas faixas etárias. Então, tem alguns jogos lá que você vai conseguir fazer com crianças de educação infantil, Fundamental 1. Jogos simples, com materiais que você tem na casa. Algumas dicas lá de leitura, literatura infantil. Coisas simples, mas bem, bem boas. Nós preparamos com muito carinho aí para vocês. E certamente... E dá uma devolutiva pra gente, né? Sim, por favor. Faz um comentário lá. Se quiser incluir mais alguma coisa, você pode. Está liberado o acesso para você colocar mais brincadeiras lá também. Alimentarmos aí
essa rede de brincadeiras. Pois é, isso é importantíssimo. Se você notou aqui nessa conversa algum ponto que você possa acrescentar, nossa, eles poderiam até ter falado sobre isso, por favor, comente. Por favor. Nada impede que nós possamos ter um novo episódio. A nossa ideia, né, Joe, é termos um momento em que isso aconteça presencialmente para podermos brincar, não só conversar sobre brincar. Acho que mais uma dica que a gente pode deixar para vocês é dedicação de tempo, né, Joe? Perfeito, perfeito. Se você quer brincar, lembra que talvez isso não vai acontecer de forma... se a tua vida está muito ocupada, talvez não vai acontecer de forma espontânea. Talvez você precise de um tempo para isso. Então dedica um tempo, para um pouquinho, tenta ter um dia ou algumas horas no próprio dia. Alcance, lembre-se, qualidade de vida depende também das nossas escolhas. Perfeito. Tem que começar, Vini. Com certeza. Tem que começar. Então, que seja, poxa, eu tenho 5 minutos, são 5 minutos. Exatamente. 10 minutos, 10 minutos. E a diferença que esses bons minutos vão provocar é natural que a gente ache uma brecha para essas janelas, né, para esses raios de luz aí. Exatamente. Bom, acho que eu finalizo aqui trazendo apenas uma ideia para você. O brincar te torna simples. Então, simplesmente brinque. Uau. Certo, Joe? Para finalizar... Vamos brincar? Vamos brincar?